Oi, pessoal. Eu vou explicar para vocês agora ângulos formados pelo cruzamento de retas. Nós já vimos ângulos, então agora a gente vai ver mais alguns detalhes dos ângulos. Então a gente já viu o ângulo de 90 graus, 180, 360. Até então aqui, ó, é uma circunferência, certo? Então, o que eu preciso que vocês entendam dessa parte que eu vou estar explicando agora? Quando ele fala ângulo formado pelo cruzamento de retas, o que vocês têm que observar? Que eu sempre vou ter paralela, duas paralelas e uma perpendicular. Então, o que aconteceu aqui? Pode ver que eu fiz com cores para vocês observarem bem. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Não, eu fiz 1, 2, 3, 4, porque não é no sentido horário, certo? 1, 2, 3, 4. Olha, a mesma coisa aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Primeira observação que eu quero que vocês tenham. E agora eu vou mostrar isso para vocês. Então, ó, olha aqui. Eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Então, eu quero que vocês olhem essa parte aqui, ó, como a parte interna e essa parte aqui e aqui como a parte externa. Então, eu já deixei escrito para ficar mais fácil, ó, ângulos externos, mais fácil para vocês verem, minha mão não passa tanto. 1, 1, 2, 2, 7, 8, aquilo que eu falei para vocês. Essa parte aqui, ela é externa. Ângulos internos. 3, 4, 5, 6. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, certo? Escrevi aqui, ó, em relação à reta RS, que é em relação a essas retas aqui, certo? Outra coisa. Eles têm os nomezinhos, onde eu coloquei essas setinhas, tá? E isso precisa saber, porque tem exercício que pede. Tem outros que não, mas tem alguns que pedem. Então, vamos lá. Ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? São os ângulos iguais. Então, aqui, ó, os ângulos correspondentes em relação às retas, tá? 1 e 5. Olha aqui, gente. Olha essa reta. 1, olha essa reta. 5. 2 e 6. 3 e 7. 4 e 8. Certo? Correspondente. Isso igual a isso. Próximo. Os alternos. Os alternos também eles são iguais. Só que agora a gente vai ter que ter o olhar interno e externo. Aquilo que eu tinha comentado com vocês. Então, ó, olha o alterno interno. 3 e 6. Porque ele é alternado. Um de um lado, outro de outro. Certo? Olha aqui. 4 e 5. Porque ele é interno, ele tá aqui, ó. Externo. 1 e 8 e 2 e 7. Aí eu escrevi aqui ainda, ó, dentro da paralela, fora da paralela, fora da paralela. E eu tenho os colaterais. Os colaterais tem uma diquinha que ajuda bastante. A soma deles vai dar 180. E ele é a mesma coisa que suplementar, que é um conteúdo que a gente já aprendeu. Então, olha só. Interno. Então, ó, 3 e 5. Por quê? Porque aqui, ó, o 3 e o 5, se somar ele, vai dar o quê? 180. Porque é a mesma coisa disso daqui. O próximo, ó, 4 e 6. A soma deles vai dar o quê? 180. Depois, externo, 1 e 7. E depois, 2 e 8. Então, a teoria é essa. Com isso, a gente faz um monte de coisa.
Então, eu separei aqui 3 exemplos para vocês, de níveis diferentes, porque, ó, o que acontece muitas vezes, né? A teoria fala, é fácil, aí, quando chega nos exercícios, fala, meu Deus. Então, eu fiz algumas observações aqui para estar explicando para vocês. Então, ó, exemplo A. O exemplo A, ele deu aqui um ângulo 120, que é x e y. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar as paralelas. Então, eu tenho as paralelas aqui, a transversal aqui. Então, o que a gente vai observar, né? A gente tem um valor, que é 120. Então, a gente tem esse pedacinho aqui, ó, que é 120. Se esse pedacinho é 120, esse pedacinho aqui, eu já matei, é 120. Por quê? O y, eles são alternos externos, portanto, eles são iguais, eles são congruentes. Então, o y, já sei o resultado. E o x? Como que eu faço para encontrar o x? O x, ele é o quê? Ele é colateral externo, e a soma tem que dar 180, não é isso? Então, ó, olha aqui, a soma disso daqui tem que dar 180. Se eu sei que esse daqui é 120, esse daqui vai ser 60. É uma coisa que a gente faz até de cabeça. Só que eu coloquei aqui para concluir. X é igual a 60, porque 120 mais x igual a 180. Próximo exemplo. Próximo exemplo, ele evolui um pouquinho mais. Mas é a mesma coisa, o mesmo pensamento. Então, ó, o que eu coloquei? Olhar as paralelas e a transversal. Sempre, gente, pegou um exercício, olha o que é paralelo. Às vezes, vira a folha. Eu só não vou virar a minha para depois não ficar ruim para eu acertar aqui. Olha, vira, não tem problema. Então, ó, esse daqui é paralelo a esse daqui. E essa é a minha transversal, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Esse ângulo que tá aqui, concorda que ele é igual ao ângulo que tá aqui? Porque ele é alterno. E mesmo que a gente esqueceu o nome, a gente já sabe que eles são iguais. Então, a gente monta uma equaçãozinha que vocês estão cansados de fazer. Ó, 2x mais 30 é igual a 150. 2x é igual a 150 menos 30. 2x é igual a 120. X é igual a 60. Ó, não precisa fazer, mas quem quiser pode fazer que dá certinho, ó. 2x mais 30. Esse não é igual a esse? Então, eu não descobri que é 60? 2 vezes x mais 30. Não é isso? Então, 2 vezes 60 mais 30. 120 mais 30. 150. Prova real. Certinho. Último exemplo. O último exemplo, ó, também. O que a gente olha? Paralela, transversal, certo? Uma está na parte de dentro e na outra parte de fora. Eu escrevi para ficar mais fácil para vocês, ó. Então, aqui ele tá fora, aqui ele tá dentro. Então, aqui eu já deixei pintadinho, ó. Esse não é igual a esse. E tudo isso daqui dá o quê? 180, certo? Por quê? Porque ele é um alterno. Ai, professora, mas esses nomes... Tá vendo que a gente não precisa, às vezes, do nome. Mas é bom a gente saber. Mas para fazer a conta, ó. Então, 2x mais x menos 30, porque eu peguei o 2x daqui e o x menos 30 daqui. E igualei a 180. Por que a 180? Porque ele dá essa meia volta. 3x é igual a 210, dividido por 3 vai dar 70. Certo, gente? Aí, até a próxima aula. Tchau.